Oi pessoal, hoje eu vou falar para você como sair de cima do muro, como decidir, como se posicionar. Eu me chamo Lara Lima Rorro Leifner, eu te ajudo a dominar os seus pensamentos, sentimentos e emoções, construindo assim a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus relacionamentos de valor. Pessoal, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Lara Lima Rorro Leifner, não esquece, pessoal, de estar ativando o sininho para receber todas as notificações. No Instagram, eu estou como Lara Lima Rorro Leifner também. Também tem os sininhos para você estar ativando, né? Para você receber as notificações, mas também, se você entrar todos os dias na minha página do Instagram, no meu perfil, vai ter novidades para você. Pessoal, eu tenho grupos no WhatsApp para quem quer receber os meus links e não tá perdendo nada. E para quem recebe os meus e-mails, pessoal, eu falo para você estar abrindo esses e-mails, para você clicar no link que eu envio dos e-mails, né, que eu vou estar enviando vídeos, outras informações, para que o e-mail marketing entenda que esse e-mail tem valor para você. Pessoal, vamos ao nosso tema. A questão do quê? A questão do famoso ficar em cima do muro. Lara, eu tenho dificuldade em tomar decisões, em fazer escolhas. O que eu faço? A primeira coisa que você tem que saber, em qualquer situação que você tem que tomar uma decisão, que você tem que fazer uma escolha. Primeiramente, você tem que ter clareza do que você quer, o que eu quero para mim. Essa é uma pergunta para você se fazer. Outra coisa, qual que é a situação que eu tô agora? Meu famoso, onde que eu estou? Para onde que eu estou indo com as minhas atitudes? E aonde que eu quero chegar? Compreende? São perguntas importantes que você tem que ter respostas claras para isso, né? Não tem que ter dúvidas. Se você tiver várias situações de opção, você elenca e vai ver o que? Você tem que listar os pontos positivos de um lado e os pontos negativos de outros. Ah, Lara, mas se tiver mais a mesma coisa, vê a questão de valores. Se os seus valores, os seus princípios estão sendo mais respeitados em qual situação? Gente, nunca passe por cima dos seus valores. Muitas vezes a gente acha que a gente está com raiva do outro, mas a gente está com raiva de nós, porque a gente de certa forma cedeu e passamos por cima dos nossos valores. Lógico que tem pessoas que conseguem não passar, né? Mas muitas vezes ela nem sabia que aquilo era um valor dela e por ceder demais, acaba passando por cima, né? Então a gente tem assim que se observar demais. E o que? Aonde que eu quero chegar? E se aonde que eu quero chegar, eu tenho essa confiança toda que eu posso conseguir chegar lá? Ah, Lara, mas e se eu não tenho essa confiança toda em mim? Ok. Mas você pode ver quais são os caminhos que você tem que trilhar para onde que você quer chegar. Ah, Lara, não sei qual que é o caminho. Procure. Busque. Hoje em dia tem muita informação de muita qualidade, muito boa nas redes sociais, no YouTube. E assim, veja com quem você tem afinidade, faça uma mentoria com alguém, para que essa pessoa te ajude nesse caminho. Você compreende? Porque muitas vezes a gente pode ajudar até uma pessoa na mesma situação que a nossa, mas quando é conosco, nós não conseguimos sozinho. A maioria das vezes, algumas vezes sim, algumas situações sim, outras não. Né? Você pode até tentar sozinho, ver quais são os caminhos que você tem que seguir. Não é só um caminho que leva para o mesmo resultado. Você tem que ver qual que você tem mais afinidade, qual o caminho que você não vai passar por cima dos seus valores, dos seus princípios, das suas prioridades da sua vida. São muitos detalhes que a gente tem que analisar, para a gente ter, que eu falo, né? Tudo é clareza. A pessoa que fica em cima do muro,
É porque, primeiro, ela não se conhece, ela não tem o seu autoconhecimento, ela não sabe os pontos fortes dela e os pontos fracos. Porque quando a gente tem consciência realmente do nosso, né? A gente tem clareza, a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Tem pessoas que chamam de luz e sombra, tem pessoa que chama de qualidade e de defeito, cada um dá um nome. Você vai o quê? Você fala assim, ok, eu tenho isso. Eu tenho essas cartas na manga, como diz, né? Eu tenho... É como se eu tivesse as pessoas que gostam de jogar videogame, né? Aqueles bônus, né? Como se eu tivesse um bônus, né? Aquelas atribuições que você tem. Ok, com isso, o que eu consigo fazer? Desses caminhos que eu quero seguir ou que eu tenho que escolher, qual que eu tenho mais afinidade? Qual que vai afetar menos ou nada as pessoas que eu amo? Isso é muito importante, porque a gente nessas horas, a gente não tem que olhar só para nós. Você entende? Quem que são as pessoas que eu não quero que sofram com essa situação? Isso é importante você estar elencando. A pessoa também, muitas vezes, que ela está em cima do muro, se a gente for olhar de acordo com a visão sistêmica, aquela pessoa que tem dificuldade de tomar decisão, de fazer escolha e de agir, geralmente ela pode ter algum problema, ela pode ter alguma questão mal resolvida com o pai, não necessariamente com o pai, com o masculino, com a linhagem dos homens da família. E aí, que eu te pergunto, quando você pensa no seu pai, qual que é a imagem que vem para você? Porque geralmente é essa imagem que vai demonstrar se tem alguma questão, né? Se tem alguma imagem, qual que é a imagem, a primeira imagem que vem? Qual que é a primeira emoção que vem? Porque muitas vezes você até se dá bem com o seu pai comportamentalmente aqui no mundo externo, mas tem alguma questãozinha que quando você fecha os olhos vem algum sentimento ruim? Você compreende? Isso é uma questão mais profunda, porque o masculino, né? Todo mundo, mesmo mulheres, tem o masculino e o feminino, né? São características. O masculino, ele vai te dar atitude, ele vai te dar decisão, ele vai te trazer propósito de vida, vai te trazer missão. É a energia do masculino que vai fazer você deixar um legado para a humanidade. É a energia do masculino que traz a liberdade. Você entende? Então é uma energia, né, que a gente fala, tem o masculino, feminino e yang, que é muito importante a gente estar observando. Aí por que eu tô em cima do muro? Por que eu tenho essa dificuldade de decidir? Em quais situações? São em todas as situações? Ou é só quando é só comigo? Ou é na área de relacionamentos? Ou é no meu trabalho? Eu tenho dificuldade de ter essa decisão porque eu me sinto inseguro? Você compreende? Muitas vezes, por isso que eu falo que o conhecimento, ele te liberta. Se você se sente inseguro em relação à situação, pesquisa sobre isso. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu decidi fazer um intercâmbio, após eu ter saído de uma empresa que foi meu primeiro trabalho, eu fui pesquisar o país que eu gostaria, né, de fazer esse intercâmbio de inglês. E eu pesquisei a cultura para ver se eu tinha afinidade. Primeiro eu decidi que eu queria inglês britânico. E aí eu falei assim, eu tenho tanto tempo para eu fazer esse curso intensivo de inglês. Então, se eu for para Europa, eu vou querer visitar vários países. Eu não vou focar no estudo, que é a minha prioridade, a intenção, né? É o propósito dessa viagem, digamos, né? Então, eu, pelos estudos, elencando os países que falavam inglês britânico, eu escolhi a Nova Zelândia. Isso tanto por causa de toda a cultura deles. Eu olhei alimentação, eu olhei segurança, eu olhei todas as questões como você fosse procurar uma nova cidade para morar. No entanto, eu morei lá, né, 4 meses, vocês entendem? Então, assim,
quando nós conhecemos a situação que a gente tem que decidir, a gente não fica em cima do muro. Porque quando a gente compreende, você está apto para agir. Então, muitas vezes te falta o quê? Te falta conhecimento sobre aquela situação, ou você sentir uma segurança em você mesmo que você pode, né, errar. Muitas vezes a pessoa tem medo de errar, você entende? Às vezes ela tem esse trauma, então pense que se você errar, se você decidir, se o seu problema é questão de medo de errar, se você decidir e errar, qual que é o problema? Você só viu que aquele não era o caminho. Você já teve um descarte, você entende? Eu falo que errar, a questão do fracasso, né? Ela só vem quando você desiste. A gente vai testar vários caminhos durante a nossa vida e a gente vai ver o que a gente tem mais afinidade. Às vezes você nem errou, mas você não teve tanta afinidade com aquele caminho. Você quer ver um caminho que te leva para o mesmo resultado, mas você quer ver onde você tem mais afinidade, de acordo com seus valores, você compreende? Então não tenha medo de errar e de testar. Porque a nossa vida, ela é cheia de erros, você compreende? Só não erra quem não faz nada, pessoal. Só olhe sempre se você não está passando por cima dos seus valores e dos seus princípios, se você não está ferindo as pessoas que você ama. Compreende? E eu espero que com essas informações eu traga clareza para vocês, eu traga mais segurança para vocês não ficarem em cima do muro, para vocês não terem medo e ficarem seguros de agir, de tomar decisões, de fazerem escolhas para a vida de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like para mim, que é muito importante. Comente o vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam saber dessas informações e com as pessoas que você ama. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão!